Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar sequência aos nossos trabalhos, falando sobre Phoenix Suns e falando sobre Chris Paul. Seguinte, o Chris Paul, ele tá tendo muitos problemas para se manter saudável nessa temporada, né? Ele voltou a jogar nessa última rodada contra o Memphis Grizzlies e fez um puta de um jogo, foi bem pra caramba, foi muito importante para a vitória do Phoenix. Só que antes desse jogo, o Chris Paul havia perdido 14 jogos por conta de um problema no calcanhar. E no início da temporada, por conta de uma lesão no quadril, ele perdeu 7 jogos. O Chris Paul, dos 48 jogos que o Phoenix já disputou, ele jogou apenas 27. Ele tá tendo muitos problemas para se manter saudável. Algo que não aconteceu muito na carreira do Chris Paul. O Chris Paul teve poucas lesões gravíssimas na sua carreira. Mas a gente tem que lembrar que o Chris Paul é um jogador com mais de 37 anos. É um jogador mais do que veterano na NBA. E assim como o LeBron está começando a ter problemas de lesão, está começando a dar sinais de que a idade está chegando, com o Chris Paul acontece a mesma coisa. O Chris Paul, acima de ser um jogador espetacular, uma lenda da NBA, um dos maiores armadores que a liga já viu, o Chris Paul é um ser humano. E todo ser humano, quando chega a uma certa idade, começa a ter desgaste físico. E o Chris Paul está tendo esse desgaste. E segundo o Mark Stein, da Substack, essa situação do Chris Paul, né, essas recentes lesões do Chris Paul, acenderam um alerta em Phoenix. Um alerta que está dizendo, é melhor já começar a pensar num substituto. O Chris Paul não vai jogar para sempre. E essas lesões estão indicando isso. Esse sinal de alerta foi ligado. E o insider, né, o jornalista, diz que o Phoenix já estaria planejando movimentações para substituir Chris Paul. Inclusive, 3 nomes já estariam em pauta para a equipe buscar nessa trade deadline. Segundo o Mark Stein, Fred VanVleet, Immanuel Quickley e o Terry Rozier do Charlotte Hornets são os 3 nomes que o Phoenix deseja trazer para substituir o Chris Paul. Não trazer os 3, mas um desses 3 nomes é o que o Phoenix deseja trazer na trade deadline, visando não só complementar o elenco, mas substituir o Chris Paul no futuro. Na matéria publicada hoje, o Mark Stein disse o seguinte: Chris Paul perdeu 7 jogos devido a uma lesão no quadril, mas também perdeu 14 jogos por conta de um problema no calcanhar. Dizem que isso levou o Suns a avaliar seu futuro sem o veterano. Assim, Terry Rozier do Charlotte, Immanuel Quickley do New York Knicks e Fred VanVleet de Toronto aparecem como alvos comerciais para a franquia. Ou seja, o Phoenix percebeu que o Chris Paul não tá ficando mais jovem e tá buscando um substituto para a armação da equipe, o que é uma decisão mais do que correta. Tirando o Chris Paul, a base do Phoenix Suns é uma base muito jovem, né? Você tem o DeAndre Ayton, que é super jovem, Mikal Bridges, jovem pra caramba, Devin Booker, apesar de que parece que o Devin Booker já tá na liga há 10 anos, é um jogador extremamente jovem. É que o Devin Booker ele chegou muito cedo na NBA, né? Ele chegou na NBA em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016. Ele chegou muito novo, ele chegou com 17 anos, 16 para 17 anos. Ele chegou muito jovem, o Devin Booker, então parece que ele tá há muito tempo, mas ele é muito novo. Sabe, o Young Car do Phoenix Suns é muito bom. Mas todo mundo sabe que um bom time começa com um grande armador. E vendo que o seu grande armador já tá chegando na reta final de ciclo, a equipe precisa trazer o novo. E esses são 3 nomes que, na minha opinião, são 3 ótimos nomes, né?
Analisando cada um, começando com o Terry Rozier. Terry Rozier é um scorer nato, não é um controlador de jogo, ele é muito mais um criador de arremesso do que um criador de jogadas, né? Ele não é um playmaker, ele é muito mais um scorer, mas é um jogador jovem, um jogador que já está há anos em Charlotte, sendo a segunda opção ofensiva da equipe, ao lado do LaMelo Ball. Tem substituído muito bem o LaMelo Ball, o LaMelo está tendo muitos problemas de lesão, e o Terry Rozier tem substituído muito bem o LaMelo, assumindo o protagonismo da equipe. Já foi protagonista do Celtics em uma campanha de playoffs. Eu sei que não fechou da melhor maneira possível, mas ele foi protagonista em diversos momentos naquela campanha de 2018. Terry Rozier já foi esse protagonista. É um jogador que eu particularmente gosto muito. Acho que é meio superestimado em alguns momentos. Acho que algumas pessoas elevam o Terry Rozier a um patamar que ele não tá, mas ele é um ótimo jogador, é uma ótima opção. Contrato salgado? Contrato salgado pra caramba, mas nada que uma reestruturação de contrato não resolva. Então o Rozier eu acho uma ótima opção. Immanuel Quickley é um jogador, mas muito novo, ele é muito novo, muito jovem, ainda não se provou, mas já mostrou que tem talento, tem potencial, tem muita energia. É um jogador que explode muito fácil em uma partida, é um cara que rapidamente pode embalar uma sequência de 4, 5 cestas seguidas. Ele é um ótimo nome vindo do banco, não sei se é tão bom como titular, mas acho que seria válido o teste, jogando sendo comandado pelo Monty Williams. Talvez o Immanuel Quickley desse um salto que, por exemplo, o Jalen Brunson deu, né? O Jalen Brunson era esse reserva que se tornou titular na última temporada e que nessa assumiu o papel de líder do New York Knicks. Talvez o Immanuel Quickley, na mão do Monty Williams, também dê esse salto. Também acho uma ótima opção. E o Fred VanVleet é aquele jogador já pronto, né? O VanVleet é pronto para ser titular de qualquer equipe da NBA. Não estou dizendo que ele seria, mas eu estou dizendo que o VanVleet ele está pronto, ele já tem gabarito para ser titular de qualquer equipe. Já foi campeão, sendo muito importante para o título do Raptors em 2019. É um jogador que já, por alguns momentos, foi o melhor jogador do Raptors. Foi o melhor jogador do Raptors. Temporada passada, inclusive, o VanVleet foi fenomenal. Para mim, ele foi o melhor jogador do Raptors na última temporada. Tá? O Fred VanVleet foi o melhor jogador do Raptors. Nessa temporada tem oscilado, mas ele já teve atuações muito boas. Muito boas. E é um armador que combina muito com o estilo do Phoenix Suns, né? É um combo guard, joga na 1, joga na 2, não é tão bom na defesa, mas ofensivamente te entrega um arremesso de longa distância letal, consistente, volumoso, ele tem um jogo de muito volume. E é um líder. O VanVleet, ele é um líder. Das três opções, sem dúvida nenhuma, a melhor é o Fred VanVleet, mas consequentemente também é a mais cara, né? É a que exigiria mais ativos para chegar, né? A gente tá falando de um jogador que, cara, tem uma carreira já brilhante, já é um cara estabelecido na NBA e que tem um contrato que está na reta final, né? Ele tem uma opção de extensão automática na próxima temporada, mas a tendência é que ele não opte por essa extensão automática para conseguir um contrato na casa dos 30 milhões por ano. Pelo menos é o que as fontes dizem que o VanVleet vai buscar. Então é um jogador caro, mas é de longe a melhor opção. A mais pé no chão aqui seria o Rozier, porque é um jogador que o Charlotte já mostrou que quer negociar, é um jogador que não parece que está tão assim nos planos para o futuro do Hornets. É um jogador que tem um contrato salgado? É um contrato salgado. Ó, pegando aqui o contrato do Rozier, só para vocês terem noção, ó, o Terry Rozier, ele assinou, né? Ele assinou uma extensão de 96 milhões de dólares. Nessa temporada, ele vai receber 21 milhões e ele tem contrato garantido até a temporada 25, 26. É um puta de um contrato. É um problema o contrato dele, mas analisando disponibilidade para negócio, o Rozier seria o mais disponível aqui. Dos três,
seria o mais disponível. E o Emmanuel Quickley é um jogador que seria uma grande aposta, poderia dar muito certo, como poderia dar muito errado, e é um jogador que o Knicks não tá tão interessado assim em negociar, pelo menos é o que algumas fontes de Nova York dizem. Então, na minha opinião, são 3 boas opções, são opções que têm diferentes graus de dificuldade para serem negociadas, mas são 3 ótimas opções. Mas trazendo o Van Vliet, trazendo o Rozier ou trazendo o Emmanuel Quickley, para mim o importante é o Phoenix se manter com esse propósito de precisamos trazer um substituto para o Chris Paul, porque o Chris Paul não está ficando mais jovem e essas lesões que estão atrapalhando muito essa temporada dele são lesões que podem voltar a acontecer porque, cara, é um jogador de 37 anos, velho. Então, é muito importante o Phoenix manter essa mentalidade de que, beleza, a gente tem o Chris Paul, mas esse ciclo tá muito perto do seu fim e precisamos trazer um cara não para agora, mas também para o futuro. Eu acho importante o Phoenix ter isso na mente. Então, a informação do Mark Stein é essa, segundo informações dele, o Phoenix está sim buscando um armador para substituir o Chris Paul e Van Vliet, Rozier e Quickley seriam as 3 opções do Phoenix Suns, tá bom? Quero saber de vocês o seguinte, dessas 3 opções, qual mais te agrada, qual você acha mais possível? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa as notificações, que é super importante, ajuda muito o meu trabalho. E é isso, pessoal. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.